Oi de novo. Boa tarde para quem está chegando agora. É sempre muito legal. Eu fico muito animada assim de poder trazer conteúdos para vocês, porque eu não faço ideia de quanto isso teria me ajudado. Na verdade, a gente tem só ideia, né? Mas na prática, eu sei através de muitos que dão feedbacks aqui o quanto essas informações fazem diferença e abrem novas oportunidades para vocês, e vocês podem fazer melhores escolhas, tomarem melhores decisões a partir do conhecimento, né? Eu costumo dizer que o conhecimento, a informação é a maior arma de poder que nós temos, porque através da informação a gente tem acesso a coisas que nenhum outro meio pode nos prover, né? Pode ser que você tenha dinheiro, mas se você não tiver a informação certa, os contatos certos, você não atinja aquilo que você espera. Então, informação vale mais do que dinheiro. Nesse mundo onde as pessoas só pensam em dinheiro, né? Então, bem-vindos a todos que estão chegando. Muito boa tarde novamente. Hoje nós vamos receber a Jéssica e a Cláudia. Elas são irmãs e foram para os Estados Unidos através da Westways e vão compartilhar com a gente hoje como que é essa vida lá, a experiência delas, e a gente vai tratar sobre dois pontos que chamam muita atenção, que vão fazer muita diferença para vocês, que são as facilities, o que são, como funciona, quais são as atribuições do enfermeiro, quanto você pode ganhar, esse tipo de coisa que todo mundo quer saber. Então participem, façam as perguntas na caixinha, tá bom? E também sobre as oportunidades da Westways, que agora tem conseguido encaminhar enfermeiros para outros estados, inclusive pela Califórnia. Então eu mesmo quero saber mais sobre isso, porque é uma novidade, né? Então vou chamá-las aqui, já agradecendo por essa oportunidade de compartilhar com vocês tanta coisa legal. Vamos lá. Olá, meninas! Boa tarde. Muito bem-vindas. É muito legal ter vocês aqui. Apesar do meu contrato estar fechado, já está quase aí, eu fico super animada em saber todas as coisas, porque a gente sabe, né, como eu estava falando antes, quanta diferença isso faz na vida das pessoas. Então, ser instrumento dessa informação também me traz muita gratidão. Eu fico honrada de poder fazer parte desse momento da vida de tanta gente, e vocês estão também fazendo um trabalho super legal que eu tenho acompanhado. Então, apresentem-se, começando falando aí da empresa de vocês, onde vocês estão, porque todo mundo quer saber os detalhes, né? Então, por favor, sejam bem-vindos. Obrigada. Primeiramente, agradecer você pelo convite, né? A gente fica muito feliz. Você também está fazendo um trabalho muito legal aí, trazendo muita informação, né? Coisa que até pouco tempo atrás não tinha, né? Muita informação quando a gente fez o processo. Então, assim, muito legal mesmo estar divulgando, né? Isso para todo mundo que está interessado nessa jornada, né? Verdade. Então, meu nome é Jéssica. Sou enfermeira, sou original de Campinas, São Paulo, nós duas, mas me formei na Universidade Federal Fluminense, no interior do Rio. E sou enfermeira aqui desde 2019, né? A gente começou o processo em 2017 e estávamos aqui já em 2019. Bom, deixa eu ver. Sou a Cláudia, também sou enfermeira, me formei também pela UF, lá no Rio de Janeiro, e também vim para cá em 2019. E nós somos irmãs e hoje nós temos a Nursing Connections, que na verdade nasceu assim lá atrás, quando a gente ainda estava no processo, no início do processo. Nosso pai também é enfermeiro e falou assim, a gente tinha que abrir alguma coisa, uma agência, alguma coisa para informar as pessoas, né, no processo e tudo mais. E aí quando a gente chegou aqui, a gente veio pela Webplace, né, como sponsor. No início, na verdade, logo no final do ano, eles ofereceram uma vaga, a gente já estava trabalhando para eles ofereceram uma vaga de emprego para o Thiago, que também é cofundador da Nursing Connections e é meu marido, e aí ele começou a trabalhar para a Westways, né, no escritório deles.
E, e aí que surgiu essa parceria com eles para a gente começar a recrutar enfermeiros para eles, né? Então, a Nursing Connections, aí a gente abriu ela como empresa mesmo ano passado, uma empresa aqui. E aí a gente está aí nessa parceria com a Westways, trazendo enfermeiros para eles e também oferecendo serviços de assessoria e consultoria no meio, né, do caminho, independente de como eles chegam para a gente, né? Às vezes a pessoa está no início do processo, às vezes a pessoa já tem tudo, só precisando do sponsor. E aí a gente vai auxiliando eles, independente de onde eles estão no processo, né? Ah, legal. Então vocês fazem um trabalho de ajudar na questão da validação, orientar nas provas, é isso? Se a pessoa chega super perdida, super no começo, vocês também, a empresa de vocês encaminha o profissional, prepara para o momento do sponsor. Exatamente. Sim, o processo inteiro. Desde que ele até já tive pessoas vindo conversar com a gente que ainda nem se formou e a gente já vai falando, olha, tá no final da graduação, vai fazendo isso, vai estudando inglês, vai se preparando, porque tem como você se preparar até praticamente sem estar se formando ainda, né? Exatamente, eu tenho atendido muitos graduandos. É muito bom, né? Com certeza. E eu costumo falar, até depois que a pessoa começou a trabalhar, a gente já tem alguns enfermeiros que já começaram a trabalhar, que antes do primeiro plantão me mandavam mensagem, ai, Jéssica, como é que é? Né, o que eu posso esperar? Como é que vai ser meu primeiro plantão? Ou gente que no meio do plantão me ligou falando, olha, aconteceu isso, o que eu faço? Eu falei, não, faz isso, isso. Então, assim, até esse auxílio com os enfermeiros que já estão trabalhando, a gente tem quando eles querem, quando eles precisam, né? Uau, muito legal. Então, assim, a pessoa que está precisando de qualquer etapa, elas podem entrar em contato com vocês através desse Instagram que a gente está conversando. E depois eu vou deixar marcadinho na descrição da live, tudo para que quem queira entrar em contato tenha o caminho. A primeira pergunta que eu quero fazer é assim, essas pessoas que estão se preparando para o sponsor, vocês fazem essa ligação? Duas perguntas. Vocês só preparam pessoas que querem ir pela Westways ou são coisas desvinculadas? Por exemplo, vocês podem cuidar da validação, tudo, e a pessoa está pronta e aí ela fica livre para escolher a empresa que ela quer, né? Ou vocês já têm uma coisa focada? Como é isso? Os dois, exatamente isso. A gente ajuda quem tem interesse de trabalhar com a Westways, gosta da proposta deles, a gente ajuda tanto no processo quanto na conexão de intermediação na hora de trabalhar. Mas quem já tem um sponsor ou quem não precisa, já mora aqui, mas ainda quer um auxílio na hora de fazer o processo, a gente ajuda da mesma forma, tá? Ah, legal. Isso é bom, porque daí a pessoa tem as duas opções, né? Porque tem gente que já visa uma empresa, enfim, mas ainda assim quer um cuidado. Eu falo assim, que a assessoria, ela não é indispensável, a gente consegue fazer o processo, mas ela é um grande plus, é um conforto. Ela faz a gente descansar nesse momento de atribulação, assim, porque assim, você tem que pensar na prova, você tem que pensar nos documentos, você tem que pensar se está dando certo lá no CGFNS ou na Joseph, onde for. E aí você não consegue focar, porque fica muito ansioso, né? Então, se tem alguém cuidando do seu processo, é um carinho. Se a pessoa tem condições de pagar, eu falo, paga. Porque aí a mente fica focada no que é importante ali, né? No que ninguém pode fazer por nós mesmos, né? Que são as provas. Então, É verdade. muito legal. Já teve uma pergunta a respeito da Westways. Contrata só quem está ainda no Brasil, no seu país de origem, ou quem está nos Estados Unidos faz ajuste de status? Como é isso? Faz sim. Inclusive, a gente tem várias enfermeiras que a gente recrutou, né, e ajudou do processo daqui. Então, em outros países também. Então, independente de onde você esteja, se for para ajuste de status, né, é importante que a pessoa esteja dentro do status, seja um outro visto, um visto de estudante, ou que seja, que ela esteja nesse visto válido, né, para conseguir migrar para o EB3. Mas sim, se a pessoa está fora de status, se ela foi como turista para os Estados Unidos, o enfermeiro foi como turista, ficou ilegal, não existe essa possibilidade ou a empresa não faz? Porque essa parte de visto eu entendo super pouco, eu entendo o meu só. Verdade, não. A empresa não faz. A gente já teve algumas pessoas que
contactaram para tentar e tiveram muitas dificuldades na hora da imigração, né, na hora de fazer a mudança e é difícil. Assim, eles até podem tentar, eles mas... só não prometem. Só a gente pode tentar entrar em um processo com seus documentos, mas no final o departamento de imigração, né, do governo é que vai falar o sim ou não. E assim, tem a grande chance de ser um não. Então, o enfermeiro tem que estar ciente desse risco. Se ele não tiver problema com esse risco, eles não têm tenta. Entendi. Bom, a gente não fez um roteiro, assim, formal da conversa. Então, eu vou fazendo as perguntas para vocês, mas se vocês quiserem trazer outras coisas que vocês achem mais interessante naquele momento, por conta de vocês, tá? Porque vocês aqui conhecem o todo e eu tô aqui matando a curiosidade minha e do pessoal. Eu acho interessante, de repente, a gente começar falando pela Westways, porque é a empresa, né? Nós falamos o trabalho de vocês pela Nursing Connection, que podem procurá-los. Aí a empresa com a qual vocês estão conectados diretamente. E aí depois a gente vai para as facilities. Tudo bem? Vocês acham que faz sentido? Beleza. Sim. Então a Westways, o que eu sei é que é uma empresa... uma agência, vocês vão me falando, que a pessoa vai ser funcionária da Westways e ela vai colocar o enfermeiro para trabalhar numa determinada instituição de saúde. Correto? Exatamente. A princípio era tudo em New México, né? E aí agora nós temos novidades. Então, vamos começar falando sobre isso. O que é o Westways, onde que abrange, como que funciona, por favor. Isso, a Westways é uma staffing agency, né? É uma agência que ela providencia profissionais para instituições que estão em que tem essa demanda, né? Que são muitos, muitos hospitais, enfim, várias instituições de saúde, elas têm essa carência, né, por enfermeiros, obviamente. E então ela providencia profissionais americanos e internacionais. Então eles não são uma empresa que só staffs, né, que só trabalha com enfermeiros internacionais e também com enfermeiros americanos. O forte deles é travel nursing e per diem. E o per diem, ele te coloca em... Você pode ou não ter um contrato com um determinado local, mas a ideia do per diem é por dia. Então, a gente trabalhou assim por muito tempo lá em Albuquerque e tudo mais. O seu escritório, né, o branch, a Westways, o headquarters dela fica na Califórnia, mas ela tem branches, né, que são escritórios em vários estados. Então, o seu branch, ele te manda, onde que você gosta de trabalhar? Onde que você quer trabalhar? Eu quero trabalhar médico cirúrgico, eu quero trabalhar em terapia intensiva, eu quero trabalhar com isso. Aí ele vai te dar opções, olha, aqui nessa cidade você tem essa opção, você quer? Ok. Aí uma vez que o seu perfil bate com o cliente deles, que são essas facilities, né? Eles te alocam para esse local. Aí no início da semana eles falam, olha, para a semana que vem você aceita um plantão na segunda e na quarta nesse local, aí você diz que sim ou não, qual é a sua disponibilidade, e você vai trabalhando assim com o seu escritório. Isso é o per diem, você trabalha por dia, pode ser em vários locais diferentes, pode ser no mesmo local sempre. E aí você pode dar essa preferência também. A gente fazia isso, não, eu gostei desse lugar aqui, me mantém aqui. Aí já mandavam as necessidades desse local, às vezes, para o mês todo. Olha, eles precisam toda segunda, terça e quarta desse mês todo. Você quer? Ok, ou eu não quero, esse dia eu não posso. Enfim, você vai trabalhando a sua escala meio que assim, ou semanal ou mensal. Mas você também pode conseguir um contrato em uma dessas. Nós mesmos já fizemos várias vezes, onde eles falam assim, olha, essa facility quer você durante o mês todo, ou durante 2 meses, ou durante 6 meses. Aí você fica lá fixo, né? Então, e o travel nursing, que é você fazer isso também em forma de contrato temporário, só que viajando pelo país. E isso tá uma maior febre, maior onda aqui, né? Porque ganha muito, o dobro do que o enfermeiro, o dobro, triplo às vezes do que o enfermeiro já ganha. Então, se você for até no site, no Instagram da Westways, eles são, assim, líderes em travel nursing e per diem. Esse é o forte dele. Nossa, então, tanta coisa, né? Muita informação. Se quiser parar pra... Não, eu tô anotando aqui que conforme vocês vão falando, eu já tô assim, 1 milhão de perguntas.
Essa live vai ser recordista. Então, enfim, aí assim, a questão de New Mexico, né, na verdade, o programa deles para enfermeiros internacionais começa lá, ou começava lá, porque eles faziam, lá tem muitas rehab facilities e nursing homes, né, tanto Albuquerque quanto Flórida são lugares conhecidos por muita gente vai lá para aposentar, porque em Albuquerque pelo menos tem um custo de vida bem baixo. Então, assim, muita gente vai para lá, então tem uma população idosa bem grande, então tem muitos nursing homes. Então, eles falam que, olha, é mais fácil os enfermeiros internacionais e enfermeiros sem experiência, recém-formados, enfim, começarem as suas carreiras aqui, porque um nível de complexidade mais baixo do que seria um acute hospital, né? E então a proposta era essa, inicialmente começar em Albuquerque, mas tem enfermeiros da UESS que trabalham em quase todos os estados praticamente, né? Além do fato de que tem muitos estados que pedem, antes de você poder trabalhar, eles pedem experiência. Então, na hora de você entrar com o Board of Nursing, muitos deles não só pedem experiência, mas o hospital que você quiser trabalhar também pede experiência. Então, essa era o intuito de começar com os enfermeiros lá em Albuquerque. Entendi. Mas aí agora eles estão com essas outras vagas também, né, para os iniciantes, tanto em Indiana e também na Califórnia. Cada um tem alguns requisitos diferentes, a gente pode falar só sobre isso também. Mas existem essas possibilidades, é o que a gente sempre falava para os enfermeiros também. Você começa em Albuquerque, mas se você quiser, depois você pode se mudar e transferir para outro estado. Eles vira e mexe, tinha vaga, vocês querem ir para Nebraska, vocês querem ir para Colorado, tem oportunidades aqui e ali, enfim. Então, tem essa grande mobilidade que eles oferecem também. Uau, que legal. Então, vamos começar as perguntas a respeito do que nós já falamos. Por exemplo, eu sou uma enfermeira recém-formada aqui no Brasil, ou eu estou graduando, já quero saber como que é, ou me formei e nunca trabalhei, porque existem casos, né, por N motivos, mas pessoa forma, nunca mexeu. Ela entra em contato com a Westways. As vagas que serão oferecidas para pessoas com esse perfil, enfermeiros sem experiência prévia, serão nas facilities e, em geral, em New Mexico, ou eles já vão ter oportunidade de ir? Porque quando se fala Califórnia, fica todo mundo alvoroçado, né? Então fica uma loucura. O pessoal quer a praia de boa, não quer mais nada. Mas eu acho que são, assim, estereótipos que a gente vai criando. É igual falar de Flórida, né? Todo mundo fala dos Estados Unidos, meio que já tem alguns estados que são queridinhos, a pessoa às vezes nem sabe por quê, e nem conhece outros. Mas, considerando Califórnia, né, um desses estados, a pessoa obrigatoriamente vai para New México primeiro, e depois, conforme o desenvolvimento, as oportunidades, aí ela vai migrar. Sem experiência. Então, sem experiência, qual é o fluxo? Então, isso aconteceu comigo. Eu me formei em 2017, foi o mesmo ano que eu comecei o processo. Então, como a gente estava com a questão de fazer todo o processo, eu nem fui tentar começar a trabalhar. Falei, já vou estudar para o NCLEX, porque eu sei que é um trabalho tempo integral quando você está estudando para o NCLEX, não é mesmo? Sim. E na nossa época, começava em New Mexico. Então, para quem não tinha experiência ou para quem tinha, lá era o ponto fixo. Com essa nova oportunidade de Indiana, lá também tem a chance de você começar se você não tem experiência, né? A UFRGS abriu esses dois novos locais, porém, na Califórnia, é preciso ter experiência hospitalar prévia. Né? Porque o local de trabalho lá é de uma maior complexidade. Na Indiana tem 2 cidades que eles abriram oportunidades. Uma delas precisa de experiência prévia e a outra não. Então, tem essas 2 oportunidades. Se você não tem experiência, tem New Mexico e tem essa nova oportunidade de Indiana. E na hora que você estiver apto para trabalhar, você pode escolher, né, onde você quer. E aí pode migrar depois, fala sempre com a empresa, com a Westways, olha, tudo bem, eu tô aqui, tá legal, tá, mas eu quero ir para outro lugar. E aí vocês, a empresa faz esse gerenciamento das oportunidades, existe essa viabilidade, então? Existe. Inclusive, tem uma amiga nossa que ela até fez o processo junto com a gente na época e ela já morava aqui, ela já morava no Colorado. E eles ofereceram para ela outros lugares, mas ela queria continuar lá, ela não tinha experiência também, ela era recém-formada. E aí, o que ela fez? Eles falaram, tá, então você vai para Albuquerque, faz seus treinamentos lá, porque eles ofereciam
oferecem, né? Via de regra, 3 plantões de treinamento, mas pode ser mais. A Cláudia fez mais, tem pessoas que já fizeram mais. E também alguns mini cursos numa universidade lá. Sobre coisas gerais, tipo acesso venoso, cuidados com pique, curativo, documentação em inglês, para meio que dar uma nivelada, porque eles pegam enfermeiras de todos os lugares do mundo, então precisa ter um conhecimento meio que um padrão, né? E aí eles falaram assim, ó, vem, faz os treinamentos. Ela ficou em Albuquerque, acho que umas 2 semanas, mais ou menos, fazendo, e foi pro Colorado, eles conseguiram um contrato dela lá. Então, assim, tudo é possível. E a gente também, fazendo essa intermediação com a UESS, a gente pode sempre tentar, a gente não pode prometer, mas a gente tenta alguma coisa dentro das necessidades que a pessoa quer, né? Enfim, as preferências e também as vagas que estão disponíveis no momento, né? Entendi. A respeito de experiência, teve uma pergunta assim, estágio conta? Não, né? Estágio da faculdade é o estágio da faculdade. Mas, no caso, residência conta? Olha, a residência faz parte de um programa, né, de pós-graduação. Então, ele entra mais nessa questão de pós. Agora, se você conseguir comprovar que você teve essa experiência na residência, né, tendo, às vezes, provavelmente, o professor que te auxiliou, ou se você ficou residente no hospital, por, às vezes, sei lá, o tempo que for, e tiver a enfermeira-chefe que puder atestar, eu não sei. Pode considerar, dá para avaliar. Porque tem muitos casos também de residência. Aí, ficando claro para mim, eu acho que fica para o pessoal também, porque meu conhecimento nesse sistema aí é bem pequeno, por isso que eu vou fazer algumas perguntas bem básicas. Então, todo mundo entra por esse sistema PERDIM, ele pode ficar plantões picados naquela região, ou ele pode ficar fixo naquela região com possibilidade de mudar. Eu tenho 2 perguntas a esse respeito. Toda vez que a pessoa muda de instituição, ela tem um preparatório, porque cada instituição funciona de um jeito, ou o que serve para uma serve meio que para todas? Como que é essa recepção? A pessoa é recém-formada, ela está perdida. Para trabalhar no Brasil, ela já está perdida. Eu já fui recém-formada, eu sei como é. Vocês também. Mas eu fico pensando, nos Estados Unidos, numa instituição nova, aí ela dá 10 plantões. Aí quando ela está se sentindo ali já começando, né, a não suar para trabalhar, aí muda. Como que é isso quando recebe? O que se espera desse enfermeiro? Como prepara esse enfermeiro? Então, tem uma rede de facilities lá em Albuquerque, na verdade é uma rede nacional, né, chama Genesis. E todas as facilities que faziam parte da Genesis eram muito similares, só mudavam assim a localização, era muito parecido. Então, quando você recebia um treinamento para trabalhar numa Genesis, você podia dar plantões em várias outras, porque o serviço era o mesmo. O sistema era o mesmo. O sistema é o mesmo, o perfil dos pacientes era o mesmo. Então, assim, nesse caso, aí você só recebe um treinamento, porque pode ser que você rode entre facilities que são dessa mesma rede. Agora, quando você muda de rede, por exemplo, eu trabalhei numa outra que não era Genesis, eu recebi 2 dias de treinamento lá, porque era protocolo dessa unidade, eles davam. Aí, quando você trabalhou no Encompass também? Eu só recebi 1 dia de treinamento. Então, assim, varia muito. Você pode receber o treinamento antes, na maioria da parte que você for no mesmo tipo da rede, você muitas vezes nem precisa. Se você for mudar, você pode pedir, olha, eu gostaria de um treinamento antes de ir lá. Eles oferecem. Ou pelo menos algumas horas, né? Foi o nosso caso aqui em Austin. A gente, antes de ir nesse hospital, a gente foi um dia antes, a enfermeira-chefe nos mostrou o local, mostrou onde que é a sala de medicamento, como que é o sistema, olha, esse é o sistema que a gente usa, para dar, assim, pelo menos uma ajuda, né? Norte. Um welcome, né? A pessoa chega, pelo menos ela sabe qual gaveta que ela abre para pegar alguma coisa, né? Esse norte, ele existe. E quando você chega no local também, e, por exemplo, você, pelo menos, nem que seja no mesmo dia que você vai dar seu primeiro plantão, às vezes eles falam, chega 1 hora antes, aí eu vou te mostrar o sistema e tudo mais. Então só que depende muito da facility, né? Às vezes uns providenciam mais do que outros. A gente também nota uma questão muito cultural, a gente estava até conversando sobre isso esses dias, que é uma diferença entre a nossa cultura brasileira e a cultura americana. Os americanos,
eles não fazem as coisas tudo muito explicadinho para você, sabe? É meio que assim, se vira um pouco, sabe? A gente já vem, a gente teve essa dificuldade e a gente já morou aqui muitos anos antes também. A gente chega com essa vontade de, não, me explica do A ao Z, né, e tudo certinho, mas muitas vezes, isso em outras frentes também, né, os nossos maridos trabalham em outras áreas, eles falam, gente, o pessoal aqui é meio que assim, vai, você não nasceu quadrado, se vira, sabe? Não tem um pouco de diferença nessa mentalidade. Eles são mais das exatas do que das humanas, né? Tipo, vai. Beleza. Então tá. Aí a pessoa chega, ela tem um treinamento. Uma outra pergunta. Dentro dessas facilities, existem enfermeiros fixos que estão lá a vida toda e aí tem esses enfermeiros perdim ou todos são perdim? Como que a gente, a minha pergunta é assim, como que a gente consegue ter certeza da qualidade de serviços se todo mundo for perdim? Porque aqui no Brasil, eu estou perguntando com a nossa perspectiva daqui, né? Principalmente de quem já trabalha. Você chega numa instituição, sempre tem os mais velhos, os mais novos estão meio perdidos ainda, e os mais velhos vão dando conta e vai tirando, tipo a referência e a certeza de que o serviço vai andar com a qualidade que deve ser feita, né? Porque se é todo mundo novo, como que fica? Eu fico com essa insegurança, assim, pelo serviço, né? Pelo paciente, como é isso? Tem, no local, grande parte da equipe vai ser já local, né? Essa questão de colocar por dia é, às vezes, uma enfermeira que não pôde ir naquele dia, ou uma enfermeira que está de licença maternidade. Então, assim, é aqueles substituições, às vezes, temporárias. Quando tem uma necessidade muito grande, que assim, não é que a enfermeira não pôde ir naquele dia e você está cobrindo ela. Não tem enfermeira para aquele posto, precisa de alguém, muitas vezes eles pedem, quero alguém fixo, que foi o que aconteceu comigo. O primeiro local, meu primeiro plantão, eles já estão falando, olha, a gente precisa de alguém fixo, você quer? Entendi. Quero. E eu fiquei lá por 6 Você meses. gostou? Legal. Então, assim, entendi. eu pude... Desculpa, é tipo a travel nurse, só que ela é mais pontual ali, ela é como a professora substituta, ela tá ali. Vai aqui, vai ali, fica mais, depende da demanda. Mas a instituição em si já tem um fluxo, já tem toda uma estrutura que assegura o paciente. Eu sou enfermeira velha, né, gente? Segurança do paciente é minha preocupação número 1. Então eu fico pensando nesse aspecto. A gente via que, como, por exemplo, ela ficou 6 meses num local só, e o local onde eu fiquei também, eu fiquei bem frequente lá. Você acaba virando um deles também, né? Eu trabalho para a UFES, mas eu tô aqui todos os dias, então já aconteceu da gente treinar enfermeiros deles que estavam chegando. Participar de reunião, participar de meta de equipe, dar sugestão, né? Sim. Então... Outra pergunta. Essa necessidade está aumentando mais, né? Antigamente, às vezes, era um local que precisava de uma enfermeira fixa. Hoje em dia, está aumentando essa necessidade cada vez mais. Uau. Outra pergunta. Pela minha experiência, mais uma vez, a gente tem, dentro das atribuições como enfermeiro, dentro de uma instituição, seja lá ela qual for, também a atribuição de desenvolver os colaboradores, né? No caso aqui do Brasil, os técnicos de enfermagem. Então, a gente faz todo um trabalho de educar, de desenvolver, de avaliações periódicas. A gente faz parte também da administração dos recursos. A gente cuida da escala, cuida disso, cuida daquilo. Tudo que é fora assistência. No caso das enfermeiras perdim, fica só voltado... Como você falou, você já participou de reuniões, tudo, mas faz parte da atribuição, tipo assim, se você ficar mais de um mês aqui, você já vai ter isso, isso e isso para fazer extra, ou o foco é na assistência mesmo, nas atividades do dia a dia ali. E aí, eventualmente, conforme o seu desenvolvimento, você entra nessas outras questões. É isso? Eu acho que seria mais, quase que, assim, 80%... seria realmente você cuidar daquele plantão do dia e assistência e a parte burocrática tem sim, claro, você tem uma admissão, você tem uma alta, você tem que fazer a documentação, tudo isso vai fazer parte do seu dia. Seria bem menos essa questão de
esses extras, né? Mas mas a coisa já aconteceu comigo, com ela também, de ter uma coisa Se a mais. você se sente preparada ali, você manja já do que é, aí você fala, não, beleza, eu faço, é isso. E assim, poucas vezes a gerência daquele local, sabendo que esse é o primeiro dia lá, bem raro, né? Não vou falar nunca, porque nunca digo nunca, né? Mas muito raro eles darem uma coisa pra você que é a minha primeira vez aqui. Eles sabem que você não sabe como que aquela instituição funciona. Então eles sabem o que esperar, né? Eles Sim. sabem o que esperar. Os enfermeiros que forem pela Westways e trabalharem nesse sistema não precisam se preocupar nesse todo o resto, porque aqui é muito pesado esse resto. Às vezes a gente passa um plantão inteiro, as outras enfermeiras cuidando da assistência e você ali cuidando dessas outras coisas que são muito parte da rotina. Então a pessoa já sabe que ela vai ter focada em avaliar o paciente, trocar o curativo, fazer a medicação. Esse é o foco. Bedside mesmo. Talvez venha uma enfermeira-chefe te falar, olha, eu sei que esse é o primeiro dia aqui, mas assim a gente faz desse jeito. Ela te fala, olha, né? Assim que a gente faz a documentação quando o paciente tem algum acidente, né? Pode até chegar de acontecer isso, mas assim, essa que é uma que a gente estava até falando, um dos benefícios de você ser per diem é que a rotação entre os locais tira um pouco essa responsabilidade de você saber a política do local. Eu fiquei no mesmo local por 6 meses, eles já sabiam que eu sabia da política, então eles cobravam porque eu já sabia. Então, quando você roda, assim, tem essas dificuldades de você, olha, nunca estive aqui, né? Nem sei onde que é o banheiro. Mas você tem essa parte boa aqui. Você não se preocupa tanto com a politicagem do local, porque você tem essa desculpa, olha, eu sou agency nurse. Ela é agency nurse, ou seja, ela tá aqui para nos dar a mão, para, tipo, cobrir a falta de alguém, ou que seja, mas não é do nosso papel, você faz o que você quiser, mas essas coisas extras, assim, sabe? Maravilha, ótimo. Me aliviou, nem vou, mas já me aliviou. Porque são atribuições que a gente fica pensando, cara, deve ser muito complexo. Você tá dentro do lugar, não sabe as coisas, ainda vem alguém que te pede fazer um relatório, sei lá, né? Estamos aqui para perguntar. Então, no caso, os enfermeiros que não têm experiência ou que têm experiência em home care, esse tipo de experiência fora do hospital, vão para as facilities, né? Se chega um enfermeiro aí, como colegas que a gente tem, que, eu tenho 10 anos de UTI, né? Um super currículo maravilhoso. Ele vai ter uma vaga de hospitalar diretamente, ou ele primeiro precisa passar pelas facilities e depois ir para o hospital? Não, ele, dependendo do currículo que ele tiver e da preferência, ele consegue ir, sim. Assim, em Novo México, né, pelo menos os treinamentos que geral começava assim, igual a gente tem uma amiga que hoje ela até trabalha como travel nurse, ela começou com a gente, ela fez os treinamentos nos mesmos locais que a gente, e depois falou assim, olha, mas minha área é hospitalar, não tem uma vaga hospitalar? Aí ela começou a trabalhar em Albuquerque mesmo, no hospital da UNM, que é a Universidade de Novo México. Então, tipo, no caso dela, por exemplo, ela até começou os treinamentos nas facilities, mas migrou para o hospital. Então, mas acredito que possa ser algo conversado também, sabe? Meio que de cada caso um caso. Essa pessoa tem super experiência, se sente confiante em fazer. A facility vai dar um treinamento, eu acho que não tem empecilho, não. Tá, e tudo é negociável, né? A comprovação da experiência, o pessoal tá perguntando. No meu caso, eu mandei uma carta do DP do hospital que eu trabalho. Enfermeira Angélica, trabalha aqui desde tal dia e beleza, traduzi e mandei. É assim ou tem outra maneira de comprovar? Muitas vezes eles pedem referência, que eles são muito grandes em referência, né? Então, muitas vezes eles te dão um formulário para preencher quem é o nome do seu supervisor, o número, o e-mail, e é assim que eles pedem, entendeu? Para você comprovar, além do seu currículo. Entendi. Sobre travel nurse, a pessoa precisa ter experiência já nos Estados Unidos, ou quem está aqui já pode chegar aí arrasando, viajando pelos Estados Unidos, enchendo o bolso de dinheiro. Como que é? Não, virando uma celebridade. Né? Não, precisa ter pelo menos um ano de experiência aqui, como enfermeiro aqui. Sabe por quê? Porque você vai ser inserido em locais onde a complexidade é alta. E eles esperam que você já saiba o equipamento, as bombas, sabe? Tudo. Então você já chega, você tem que saber. Então você tem que já ter uma experiência prévia para você conseguir empenhar. Isso é uma política geral? Para ser travel nurse precisa de um ano? É uma política de todas as companhias?
ou é uma política da Westway, vocês sabem? Eu sempre ouvi que tem que ter experiência nos Estados Unidos. Com certeza o Westways, mas assim, não posso dizer por 100% todas, mas eu acredito que Em sim, geral. porque os hospitais que estão contratando o travel nursing, eles pagam muito, né? Não esqueça que tem Eles o querem uma dinheiro mão de obra qualificada, né? Exato. Tem o dinheiro que vai para a agência, né? E tem o dinheiro que vai para enfermeiro. Então, assim, eles estão pagando aí $200 a hora. Ou seja, eles não querem alguém que vai chegar nadando lá, né? Tem que ser alguém que já vai manja. Que faça jus aos $200, né? Exatamente. Senão paga 30. Ué, Pois é. né? Exatamente. A respeito do salário ainda, voltando aqui então para a nossa realidade, vamos deixar a Travel Nurse para depois que a gente já estiver aí. Salário é uma questão que mexe muito com os enfermeiros que estão fazendo o processo, porque vão para outro país, geralmente o cônjuge não vai trabalhando, tem a criançada para sustentar, aluguel, né? Salário no Brasil está daquele jeito. Então, como que a gente pode dar uma perspectiva para essas pessoas que vão? Por exemplo, quem vai sem experiência recebe o mínimo do estado, porque a gente sabe que cada estado tem um salário mínimo para enfermeiro, que isso é só buscar nos sites que tem, né? Vejo $25, $28, mais ou menos, vocês podem acrescentar aí. Nesse caso, os enfermeiros vão ter esse mínimo vocês acham, se é isso, se é suficiente para a pessoa começar a vida, como que vai ser esse início? Para quem vá, quem queira ir, né? Vá com o coração tranquilo, que não vai passar perrengue aí. Então, as médias, como a UFRGS trabalha em vários estados diferentes, elas também vão variar de acordo com aquele estado, né? Então, por exemplo, na Califórnia paga mais, mas também o custo de vida lá é bem mais alto, né? Então, é proporcional. Mas a gente sempre dá uma média, assim, Novo México e Indiana também, então bem parecidos os valores, é entre 35 e 40 a hora, tá? Então, a UFRGS, ela paga bem, sim, esse é um salário que a gente... Esse é mais do que o mínimo, né? Sim, é mais mesmo para recém-formado, a pessoa já entraria, uau, é uma boa, né? Porque aí a gente já pensa, o recém-formado vai ganhar um mínimo do mínimo, porque não tem experiência, mas nesse caso ele já entra com um saláriozinho bom, né? A diferença de salário vai mudar entre os locais, não tanto quanto a sua experiência assim, de início, né? Exatamente. Entendi. Essa tem uma facility que paga mais do que a outra. Eu já trabalhei em facility que pagava 36, facility que pagava 39 a hora. Então, assim, varia muito de facility e de estado, mas nem tanto de experiência com a Westways, não. Tá. E a respeito do contrato, a respeito de tempo, a Westways trabalha com horas ou trabalha com meses, anos? Como que funciona? Horas. E aí essas horas, a pessoa pode trabalhar 5 vezes na semana, porque os enfermeiros do Brasil são tudo doido, trabalham em 2, 3 empregos, né? Trabalhar não é problema. A pessoa pode trabalhar para acabar com o contrato antes? Sim, pode. Se quiser, pode trabalhar 60 horas por semana, você acaba rapidinho. Se ela conseguir andar, abrir o olho, preencher os negócios direito. Ela já terminou as horas dela, eu não, porque eu tirei uma licença maternidade bem longa, então também tem essa possibilidade, né? Você pode trabalhar pra caramba e acabar suas horas super rápido, como você pode trabalhar meio período e demorando um pouco mais para acabar também, né? Uma possibilidade. E a pessoa administra conforme a disposição dela, enfim. Se ela quer trabalhar muito, ela vai ter chance de trabalhar muito, porque tem muita facility para ela ser instalada? A pessoa fala, eu quero trabalhar 6 vezes por semana. Tem? Tem. Eles gostam quando você trabalha o máximo possível, né? E você ganha a mais por isso. Mas pode ter altos e baixos, né? Teve épocas em que, olha, só tem plantão à noite o resto dessa semana. Você quer? Eu falo, não, eu só quero durante o dia. Mas é mais raro. É mais raro, Mas tem. Principalmente em Albuquerque, sim. Né? Em Indiana e na Califórnia, como são coisas novas, não, a gente não pode falar com experiência, sim. Mas em New Mexico, sim. Tinha gente que trabalhava pra caramba. E aí a pessoa pode estar trabalhando em 2 facilities ao mesmo tempo? Pode. Ótimo, porque daí tem o raio territorial ali, né? E aí ela vai para cá, vai para lá, consegue administrar isso. Ela negocia quais são as instituições que ela consegue alcançar, que não seja 2 horas para ir, 2 horas para voltar, né?
Tá, entendi. Maravilha. Ah, é um monte de coisa muito legal que eu sempre tive curiosidade. E eu tenho certeza que o pessoal tem as mesmas dúvidas, né? Porque, enfim. Sobre essa questão da Westways, vocês gostariam de colocar algo antes da gente partir para tipos de facilities? Faltou falar sobre algo que vocês acham relevante, importante? Eu vou dar uma olhadinha nas perguntas aqui enquanto vocês... Acho que não, assim, falamos que elas, né, trabalham por dia, mas também com contratos, não precisa de experiência, salários são bons, né, claro que o perfil de per diem, tem gente que não vai gostar, não vai querer, aí você pode ficar fixo num local, como a gente já falou, mas tem muitas vantagens também, né, que a gente falou de você não ter tanta obrigação com as politicagens do local, você acaba sendo exposta a várias áreas diferentes até você migrar para a sua ou encontrar uma que você goste mais, tem essas possibilidades de mudar de cidade, de estado, enfim. Então, tem algumas coisas que são bacanas para tentar. Sobre o salário suficiente de você viver, assim, na nossa opinião, assim, nós viemos com a mentalidade de não vamos esperar luxo, né? Principalmente no primeiro ano. A gente comprou carro usado, móveis usados, a gente buscava promoção, a gente fez questão de economizar. E a gente deu. A gente deu, ainda sobrou, a gente conseguiu passear. Isso na época que, né, às vezes o marido não estava trabalhando ainda, só a gente, mas exatamente. Depende muito do seu estilo de vida, né? Mas, na nossa opinião, super dá. Dá. E sobrar. Teve várias épocas eu creio que para 90% dos enfermeiros brasileiros sejam essa realidade, porque as coisas que vocês compraram usadas aí podem, muito provavelmente, sejam de melhor qualidade do que as novas que a gente tem acesso aqui pelo salário que o enfermeiro ganha, né? Um carro usado aí... O padrão dos carros americanos são muito diferentes dos nossos, enfim. E outra, é uma cultura, né? Quem nunca foi aos Estados Unidos fala, credo, vou comprar móvel usado. Agora aqui no Brasil tá começando, assim, tem os sites aí que fazem venda de coisas usadas. Mas aí sempre foi muito comum. Não é humilhação para ninguém pegar o que o outro deixou na calçada. Faz parte da rotina, né? O americano, que negócio assim, você usou um segundo para ele não quer mais. Então, assim, é muito comum. A gente já viu coisa doada nova, assim, roupas com etiqueta, coisas novas sendo doadas, porque não quer mais para comprar um novo. Porque o acesso a comprar coisas aí é muito, né? A pessoa não precisa ser rica para ter uma roupa com uma marca, né? Ela não precisa ser rica para ter um móvel de boa qualidade, enfim. Então, as pessoas não são tão apegadas às coisas igual aqui, que a gente, né? A maioria das pessoas usa aquilo a vida inteira, até não dá mais para poder, né? A rotatividade aí é muito diferente. Eu vou fazer algumas perguntinhas do pessoal, tá bom? Vamos lá. A respeito das horas de contrato, se vocês têm como adiantar qual é a média de horas que é de contrato da empresa? Então, as horas são 3.744 horas até amanhã. 3.744. Dá em 2 anos. Se você trabalhar 36 horas por semana, por 2 anos, dá olha, quantia. Você pode trabalhar. Eu acho que foi a melhor condição que eu já vi. Porque, por exemplo, o meu são 2 anos, mas são 2 anos, se eu trabalhar mais plantões, não abate, entendeu? Tá. E a outra empresa que tem por horas, 6.000 e tantas horas. É bastante. Então, o fato de ser 3.000 e poucas horas, o que daria 2 anos, se a pessoa trabalhar regular, e ela ainda pode abater, se a pessoa é muito louca, em 1 ano e pouquinho ela já resolve, né? Muito legal. Achei ótimo. Qual cidade de Indiana não precisa de experiência? Porque o pessoal já vai começar da Google aí pra... As 2 cidades lá, uma chama Garfield e a outra é Muncie. Então, aqui tem o Acute, eu acho que é a Garfield, então seria a Muncie. Depois me manda escrito, por favor. Porque daí eu coloco lá. Outra, a empresa Westways ajuda com compra de carro. Isso é legal. Os benefícios que a empresa propõe, né? Existem empresas que dão bonificação, outras ajudam com um valor que é mais ou menos um aluguel. Tem empresas que têm acordo com financeira de carro.
Como que é isso? Aí o enfermeiro chega aí para trabalhar, o que ele tem, como que vai ser? Conta um pouquinho pra gente. Então, no processo todo, né, todas as etapas assim, principais do processo, como pagar o NCLEX, pagar o Visa Screen, pagar a taxa do Joseph, a Westways paga. Até coisas como passagem aérea, né? Tem uma série de coisas assim no processo antes do enfermeiro chegar aqui que a Westways paga, né? E aí, aqui, Uau. em termos de benefícios, além do salário, né? Você tem plano de saúde, se você e para dependentes também, plano dentário, de saúde, se você divisão, se você é full time, se você trabalha pelo menos 36 horas. E também a 401k, que é previdência privada. E que mais? Seguro de 401k, vida, seguro de se quiser. vida. Aham. E aí, quando você começa, eles te dão um auxílio na moradia. Auxílio pelos moradia primeiros meses. por 3 meses, o valor, ou lá em Albuquerque tem as apartamentos que você pode ficar no apartamento deles, ou alugar o seu mesmo e eles te dão um valor X para você abater. Ah, legal. Então, se eu vou para Califórnia ou para Indiana, tem essa ajuda de custo com a moradia nos primeiros 3 meses. Que provavelmente tem um valor X, né? Tipo, $1.000. Se eu quero morar no lugar de 2.000, pago a diferença. Exato, Né? Exatamente. Porque daí vai de. Provavelmente, me corrijam, seja um valor mediano de uma moradia, ok, mas se a pessoa quer algo maior ou numa localização mais privilegiada, aí ela Exatamente. faz o ajuste. E a questão do carro, vocês indicam, a empresa indica, tem alguma coisa que facilita? Que a gente tem uma empresa na minha companhia que é a IAS, que meio que já é um acordo. Mas eu acho que essa IAS também atende outras, qualquer um, eu acho. Então, independente. Não, a gente não, eles não dão para de carro, mas assim, por exemplo, eles nos buscaram no aeroporto, né? Então é uma ajuda a mais que eles deram. Eles podem indicar, ó, vai nesse local, vai nessa loja, mas assim, existe assim, vocês podem entrar nessa intermediação para orientar, pelo menos, o pessoal. Inclusive, a gente começou a montar um manual de sobrevivência em Albuquerque, exatamente com isso, coisas que quem chega assim, qual o plano de celular que eu faço? Não sei, olha, esse aqui foi o que a gente fez, é um preço legal. Onde que eu compro isso? Um norte, né? Então é algo legal que a gente está Nossa, muito legal, meninas. Para quem quer migrar para o TI, tem treinamento? Como é isso? Por exemplo, a pessoa está num facility, vamos supor, né? Vamos colocar um caso assim. A pessoa não tem experiência, ela está nessa facility, que a gente vai descrever melhor daqui a pouquinho. Mas o sonho dela é trabalhar no hospital. Ela nunca trabalhou, não tem experiência, mas ela quer trabalhar numa UTI, numa emergência, na obstetrícia, sei lá, uma especialidade. Existe essa possibilidade? Sim, inclusive essas vagas da Califórnia, né, que é para o hospital, eles vão dar, a pessoa já vai ter 1 ano de experiência, mas eles vão dar lá treinamento, acho que são 6 semanas, se eu não me engano, de treinamento. Então tem sim, lá em Indiana também, são acho que 2 semanas com treinamento online, deve ser com políticas do hospital e o sistema, e depois 2 semanas também em treinamento pessoal. Então tem. É bom, né, que a pessoa mostre o serviço dela e vai tendo a oportunidade aí dos sonhos. Mestrado muda alguma coisa? Se a pessoa tem mestrado? Tem muito enfermeiro com mestrado fazendo o processo. Não no salário e também não muito na experiência, né? Não conta como experiência. Eu sei que eu já até falei com a CDFNS sobre isso, que tem, eu perguntei se eles validam isso. Eles falam, olha, se você providenciar todos os documentos, pode até que seja validado, mas aí é questão do local onde você for trabalhar, que é conhecer aquilo. Né? Entendi. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui na caixinha para a gente poder passar para o próximo tema. Sim, bora. O pessoal está perguntando, a live vai ficar salva no YouTube. É só acessar lá Enfermeiros, rumo ao Zelwa, e tem 1 milhão de lives, inclusive essa de hoje, que foi muito esperada por mim e por muita gente. O Marlon é super conhecido aqui nesse meio, ele é um colaborador, um parceirão nosso, e ele está indo pela Westways. Quando ele anunciou que mudaram os planos e que ele estava indo para a Califórnia,
pessoal ficou enlouquecido, assim. Então, a gente já tinha conversado sobre a live, já estava no esquema, mas aí ficou mais necessário ainda por conta dessa curiosidade, como que é contrato, horas e tudo mais. Pessoal, Pois a é, Isabel... você falou com ele. O Marlon, ele é um enfermeiro que o Thiago, que é meu marido, até acompanhou. Ele chegou pra gente já com todo o processo feito e ele vai ser mais um aí que vai começar a trabalhar em breve, né? Então, Está com o pezinho aí legal. já. O pessoal está perguntando aqui, é Direct Hire? Não, é uma agência, né? Agency Staff, não é isso? Agora vamos para a parte dos facilities. O que é, vocês, apesar de vocês não terem trabalhado no Brasil, vocês conhecem bem o sistema de saúde do Brasil. Então, eu vou pedir para que vocês usem de apoio o nosso sistema em algumas comparações para que fique mais claro, porque o sistema de saúde norte-americano ele é diferente na questão de custos e as instituições são diferentes, né? Então, se tiver algo que possa ser trazido para a nossa realidade ficar mais claro, eu creio que seja bom. Então, eu vou deixar vocês à vontade para explanar sobre isso, porque para mim é tudo novo. Por favor. Então, no Brasil eu até trabalhei em hospital, trabalhei em CCH e também dei aula na UF. Mas nunca realmente tinha trabalhado em locais como trabalhamos aqui, né? Então, as facilities, na verdade, assim, traduzindo, né, a facility nada mais é do que um estabelecimento, né? Você pode se traduzir para, até saindo da área da saúde, essa palavra ainda é usada para se referir a uma unidade, enfim, né? Então, assim como tem as UBSs, né, e UPAs, né, uma unidade básica de saúde, aqui Healthcare Facility é isso, é uma unidade, um estabelecimento de saúde. Aí elas se dividem em, por exemplo, aqui a gente trabalhou muito lá em Albuquerque, que são as Rehab Facilities, que são essas facilities de reabilitação. Como o sistema de saúde nos Estados Unidos é majoritariamente privado, os cuidados hospitalar, a internação hospitalar, ela é caríssima, né? Se a pessoa não tem um plano de saúde, enfim, é muito caro. Então, uma vez que o paciente está estável o suficiente para receber uma alta, ele vai para outra unidade onde a seguradora de saúde, né, cobram menos. Então, por exemplo, o paciente que está no hospital, ele teve um acidente, uma cirurgia, e ele já está estável o suficiente para ter uma alta daquela clínica cirúrgica, enfim, mas ele ainda não deve ir para casa porque ele ainda precisa de uma certa reabilitação, ele perdeu a mobilidade da perna, ele perdeu a mobilidade da fala por conta de um AVE, enfim. Ele vai para uma instituição onde ele vai continuar recebendo esses cuidados de enfermagem e terapias. Então, é nessas facilities que a gente trabalha, como se fosse um step down no hospital. Então, nesse sentido, tem dois tipos. Tem o Rehab Hospital, que é acute também, onde a gente também já trabalhou, inclusive aqui hoje a gente não mora mais em Albuquerque, a gente mora em Austin, no Texas. A gente chegou a trabalhar nesses hospitais aqui. Então, é como se fosse uma clínica médico-cirúrgica, tá? Com pacientes que estão ali com um nível de estabilidade hemodinâmica um pouco melhor, mas ainda não o suficiente para estar em casa, né? Então, eles ainda estão recebendo fisioterapia, terapia ocupacional, eles têm um curativo que precisa ser trocado, eles têm um antibiótico que eles ainda estão recebendo via PIC. Muitas vezes eles ainda não estão tão estáveis, então precisam de uma transfusão sanguínea nesses hospitais que a gente trabalhou. Aí, depois deles, aí isso vai depender muito do perfil do paciente, do tipo de cobertura de seguro que eles têm. Tem os Rehab Facilities, que aí eles são menos complexos ainda do que esse hospital de reabilitação. E eles são, dentro deles tem como se fosse alguns setores, né? Um é o Skilled Nursing, que é enfermagem, que eles chamam de enfermagem qualificada, que basicamente é continuar providenciando esses cuidados do paciente, que são uma terapia intravenosa, que são curativo, que, enfim, administração de medicamentos. E tem a parte de long-term care, que é pacientes que moram lá, e são os nursing homes, né? O paciente, ele é um paciente diabético, ele é um paciente que precisa de um cuidado ali de longa permanência, eles vão ficar lá, eles vão morar lá.
né? Aí são os nursing homes, assisted living, mesma coisa. O paciente, ele mora lá e ele só recebe, né, às vezes medicações ou insulina, coisas do tipo. Então, esses dois, assim, long-term care e nursing home, é um perfil bem de geriatria. Quem gosta de trabalhar com geriatria é isso. E é um nível, não é um nível de complexidade alto, apesar de que vira e mexe, né, um paciente, ele acaba tendo um problema mais que você vai ter que prestar ali os cuidados e às vezes fazer uma transferência para o hospital, enfim. E tem essa parte de skilled nursing, que são pacientes que ainda eles estão recebendo essa reabilitação antes de poderem ir para cá. Entendi. E em ambas situações aí, nos dois tipos de facilities, existe a LPN, que seria a assistente. Como que vocês descreveriam? Porque aqui no Brasil é o técnico de enfermagem. Aí ele é um enfermeiro com menos tempo de estudo, né? Existe esse profissional para ajudar no cuidado ou nós faremos o cuidado integral desses pacientes? E se existe, quais são as funções que ficam para nós? Entendi. Eu vou falar uma coisa que eu acho que, estudando o Proniclex, eu achava que era de um jeito e vindo aqui eu vi que era diferente, principalmente Por isso a nessas pergunta, porque no livro é muito bonitinho, né? Delegation, só que na prática a gente sabe que não funciona assim, nem aqui. Tem coisas que o técnico faz que nem ele deveria fazer, ele acaba fazendo. Tem coisas que o enfermeiro não deveria fazer, acaba fazendo pela necessidade. Tudo depende da instituição, da necessidade, do fluxo. Então, como que funciona aí para real, né? Vida real. Então, sendo bem sincero, o LVN, ela é chamada aqui de nurse também, tá? Então, se eu tenho um postinho de enfermagem, nesse contexto, tá? De fato, tem locais que o LVN não pode trabalhar. O LVN não trabalha em terapia intensiva, né? Tem procedimentos, de fato, que o LVN não faz. Mas, falando no contexto de nursing home, de skilled nursing, de rehab, que são esses... De instalações de detoxicação? De dependência química. O LVN, ele ganha uma hora mais, ele é um salário mais baixo que o do RN, né? Então, é vantagem para muitas dessas unidades terem LVNs. Eles fazem quase tudo que o RN faz. Nessas assim, instalações. Nessas instalações, quase tudo. Então, assim, a gente tinha um postinho de enfermagem. Aí tinha eu e vamos por mais uma LVN. Eu tenho os meus pacientes, ele tem os dela. E raramente, assim, às vezes, quando tinha um acesso para pegar, e essa enfermeira, essa LVN, não tinha treinamento para pegar acesso, aí eu tinha que fazer. Mas hoje em dia eles já providenciam treinamento para LVNs para elas poderem fazer acesso venoso. Existe um curso específico para acesso venoso? Sim. Então, quando eu vi uma LVN pegando acesso venoso, eu fiquei, não, mas eu li que não podia, que só a RN que pode fazer. Mas não, aí depois que eu fui descobrir que ela tem treinamento para isso. Então, assim, na prática, vinha o paciente, a LVN, a gente não fala assim, LVN e RN. Não, ela é nurse também, sabe? Então, aí quando você já está trabalhando lá, um colega pergunta, I'm a nurse. Aí eles falam assim, você é RN ou você é LVN? Eu sou RN. Aí depois ainda pergunta, você tem bachelor ou você é associate's degree? Aí, não, eu tenho bachelor. Mas isso, assim, é só curiosidade da pessoa. A pessoa tá curiosa. Na prática não muda nada no serviço. E aí outra pergunta. Por que existe eu esqueci o nome. Me ajudem aí, até o pessoal que está acompanhando. Existe assim, você precisa ter, tem o fluxo do hospital, aí precisa ter tantas enfermeiras, tantos técnicos, a distribuição, né? O Corém impõe que tenha tantas enfermeiras, tantos técnicos. Como é que eles escolhem? Eu vou contratar meia dúzia de LPN, vou contratar 3 RN, ou vou contratar uma só, porque tem que ter uma, que é mais caro. Como que é isso? Se na prática não faz muita diferença no trabalho em si, né? Nem para a instituição e nem para a gente, no caso. Não, tem que, por exemplo, cada estado, isso também vai por estado, né? Estado tem o nurse-patient ratio, muda muito de estado para estado. Eu sei que, claro que sempre onde um estabelecimento onde tem LVN, tem uma RN também, não necessariamente na assistência, às vezes ela vai estar na gerência. Então, quando fala que a RN, ela, como é que fala? Faz o overseeing da equipe, né, do LVN, às vezes essa RN, ela é a gerente de enfermagem, né? Então, ela tá na parte da gerência e a LVN tá na parte da assistência. Isso acontece muito lá no Detox, né, onde a gente já trabalhou. A RN, ela era a manager, né? Ela era a gerente. Mas
cada estado vai ter esse nurse ratio e os hospitais, na grande maioria, eles fazem por obrigação. Por isso que entra as agências, porque senão eles iam estar completamente fora da lei, né? Então, preciso ter um X de enfermeiras, então vamos contratar de agência, porque a gente não está conseguindo ter suficiente do nosso próprio staff, né? Eu lembrei a palavra, dimensionamento de pessoal. Sim, tem. Né? Inclusive, já aconteceu de, por exemplo, um local onde eu trabalhava, tinha muita gente, tipo, tinha 3 enfermeiros e vários CNAs, né, que são os auxiliares de enfermagem, e naquele dia teve muita alta, enfim, tava com uma baixa, aí eles tiveram que mandar um para casa. Não, uma enfermeira vai para casa e um CNA também vai para casa, porque a gente já tá com um dimensionamento muito maior do que a necessidade, entendeu? Entendi. E eles só contratam de fora as RNs. Todo esse outro tipo de enfermeira que estuda menos tempo é contratada aí dos Estados Unidos mesmo? Não, eu já vi LVN, já vi CNAs de agências também. Mas não conheço internacional. Internacional. Até hoje, O técnico no Brasil ser porque daí o técnico vai falar, então será que existe essa possibilidade? Não existe, né, esse processo não, ainda. Você pode chegar aqui e fazer o curso, ou de CNA, ou de LVN, estudando. Teria que tirar um visto de estudante, fazer o curso aqui. Enfim. Legal. Existe a possibilidade. Vai ter que poder pagar essa início, né? Tem uma pergunta aqui. As facilidades são mais tranquilas para o trabalho? Por exemplo, dá tempo de descansar melhor, almoçar e outros. E outros são, acho que os cafés. Gente, aqui no meu hospital, cara, a gente tem horário de almoço, né? Mas o negócio é louco. Tem dia que para ir no banheiro é difícil. Então, como que é aí a rotina? Não, eu acho assim. Primeiro que não tem 1 hora de almoço, né? É meia hora de almoço, o dia que você consegue tirar meia hora de almoço. Então, assim, é corrido, sim, porque por mais que você não tenha o nível de complexidade não seja tão alto, você tem muito paciente. Então, se você quer fazer um serviço de qualidade, você vai querer passar a visita de todos os seus pacientes, você vai ter que evoluir muito, não todos, mas muitos deles, enfim. Então, tem dias e dias, e tem facilities que é um pouco mais tranquilo, tem facilities que nem tanto. Então, tipo, essa de centros para dependência química são bem mais tranquilas. É um serviço muito mais. Você consegue ter mais horas de descanso. Agora, essas facilities de rehab, não, porque os seus pacientes eles precisam de medicação ali, né, tipo... tem coisas que você tem que fazer por horário. Então, às vezes, insulina é aquilo, né? É 8 da manhã, é 4 da tarde, é 8 da noite. Então, assim, você tem que ficar constantemente olhando o relógio. Sempre tem algo Eles precisam de muito tratamento diferente, então... Descanso também é uma coisa que é diferente aqui, assim, muito questão cultural também. O pessoal trabalha. E à noite? Aqui no Brasil faz esquema, dorme, como que é aí? Não pode dormir, nem no noturno. Não existe, né? Não pode. No hospital que eu trabalhei, encontraram um colchão num dos quartos à noite, o pessoal foi mandado embora. Não pode dormir nem no turno da noite. Não tem. A minha opinião, né? Eu acho um absurdo o pessoal da noite querer dormir. É terrível a pessoa trabalhar à noite, mas foi ela que quis. Né? Eu tô trabalhando de dia, geralmente o fluxo de dia, pelo menos nas áreas as quais eu trabalhei, sempre foram muito mais intensos. A gente mal almoça, você toma um café, né? Você tem que dar alta e tem que fazer administrativo. Às vezes o noturno não tem isso, ou se tem de uma forma mais branda, as pessoas querem dormir. Tá bom, eu sei que dá sono, eu já dei plantão à noite, mas cara, você tá ganhando pelas 12 horas, né? Eu não sei, é uma cultura isso, né? Isso, é cultura. Tem locais que você ganha mais por trabalhar à noite. Aqui também, a gente ganha adicional noturno. Incrementa bastante, a pessoa quer ganhar e ainda quer dormir. Eu não sei, gente. É minha opinião, tá? Eu tenho certeza que vai ter gente que vai ficar brava comigo, mas eu acho um absurdo. Não, mas essa questão cultural a gente gosta de abordar também, porque as pessoas falam, quero ir para os Estados Unidos e acham que vai vir para Disney e vai ficar na Disney o dia inteiro e a vida vai ser flores. E não, tem questões culturais, você tem que parar para pensar, peraí, eu tenho que me adaptar a isso. A gente está vindo para um país, é deles, né? Então aqui eles não fazem 1 hora de almoço, não tem 1 hora de descanso, não vou receber um mês de treinamento.
é a cultura daqui, né? A gente tem que estar disposto a encarar esses desafios, sabendo que vale a pena pelas outras coisas positivas, né? Mas tem essas diferenças. Sim, e a gente também tem que saber que a gente tem que se adequar, né? Nós fomos atrás disso, eles abriram as portas, o governo dá um green card, não é nem visto de trabalho, porque muitos profissionais vão para aí com visto de trabalho e aí de repente conseguem migrar para uma residência permanente, né? Nós já saímos do Brasil com o green card aprovado, que é uma coisa que impacta na nossa vida, dos nossos filhos, futuramente dos nossos pais, porque a gente pode solicitar, né, com o tempo. Então, assim, aí a pessoa, é óbvio que vai ter que abrir mão de algumas coisas, vai ter que se expor a algumas coisas que não são tão confortáveis, culturais, maneira de trabalho. Mas o que me alegra é saber, assim, que como há necessidade grande, né, eles estão abertos a nos receber e entender as nossas deficiências também, no sentido de receber um recém-formado. Não espera que a pessoa tenha destreza nas coisas. A pessoa teve estágio, passou sonda vesical meia dúzia de vezes. Óbvio que ela vai tremer, né? Ela tem que saber a técnica, mas ela não vai ter aquela agilidade. Então, eu imagino que eles já entendam isso também, né? Claro que tem que desenvolver, né? Não vai ficar tremendo para sempre, mas assim, naquele primeiro momento não se espera que um recém-formado ou mesmo um enfermeiro que chegou aí que tem experiência fique de boa, né? A pessoa tem esse período de adaptação que eles conhecem, até nossa deficiência na língua mesmo, porque passar no IELTS não quer dizer que a pessoa seja fluente, né? Vocês passaram aqui, foram para aí, vocês sabem os perrengues que vocês passaram. Então, assim, acho que um olhar com humildade da gente, mesmo quem é enfermeiro muito bom aqui, né, que já alcançou uma posição, falar, vou ter que respirar fundo, vou ter que engolir um sapinho aqui e ali, de repente um olhar que não seja tão, não é um parque, igual vocês estavam falando, né, mas em contrapartida a gente vai ter acesso a coisas que aqui a gente não tem, e esse período de transição, essa turbulência passa. Eu imagino que hoje em dia vocês estejam já confortáveis, né, com o tempo as coisas vão se organizando, né. Sim, a gente sempre dá essa mensagem de que vale a pena, mas não é fácil, né? Tem que estar disposto a encarar as dificuldades, né? Exatamente. Os Estados Unidos têm... Desculpa, Cláudia, pode falar. A gente fez essa escolha de abrir mão de certas coisas, de abrir mão de estar no nosso país, né? De que a gente sabe como que é a cultura e falar, não, a gente vai fazer esse sacrifício, mas a gente está fazendo esse sacrifício para o futuro. Às vezes não é nem para hoje, mas o benefício vai vir na frente, né? O sacrifício ali, ele é momentâneo, mas o benefício, ele é eterno, né? Você passa por aquela dificuldade, mas depois você vai colhendo frutos e vai vivenciando coisas que aqui você não viveria, ainda que você tivesse boas possibilidades na enfermagem. É verdade. Eu sempre tenho vontade de fazer as pessoas acreditarem nesse projeto, que é um sonho inicialmente, assim, depois se torna um projeto quando a gente já está dentro dele, né? Mas eu nunca fico falando, vai ser tudo maravilhoso, vai ser, nossa, de boinha. Não, é muito desafiador. Eu nem cheguei, já estou sabendo. Então, para que também não crie uma expectativa ilusória, né? Porque a frustração, vai ter saudade da família, né? Já vai apertar coisas que a pessoa não acha que vai ter saudade de tantas coisas que deixou para trás e que só quando vive é que sente, né? Exatamente. Ainda vai enfrentar as transições aí do trabalho. Então tem que ir, eu acho que com uma mente aberta, realista, com uma expectativa alinhada com o que vocês que já estão aí passam pra gente, né? Tem algumas perguntinhas vindo aqui. O pessoal falando, vocês são demais. Gente, muito obrigada. Vocês estão dando informações aqui preciosas. Os Estados Unidos não é preguiçoso, não mesmo. Né? Não tem CLT. Não... como que é? Uma pergunta. Tá doente, né? Atestado médico, licença médica, como é isso? A pessoa tem um plantão para dar. Mas acordou passando muito mal. Aqui a pessoa vai no posto, pega um atestado e tá tudo bem. Como que é aí? Quer falar do que do ICU? Olha, conta aí. Se você for trabalhar num local onde você está fixo lá, você consegue falar, olha, gente, estou doente hoje, né? Principalmente agora na época de Covid.
entrou toda uma nova política de tá doente, não poder trabalhar. Nem quer dizer de querer trabalhar. Você não pode ir trabalhar se você tá com, né, sintoma de Covid. Mas você quer outra coisa. Você avisa a sua manager, né, do seu branch, fala, olha, eu tô doente, né? E assim, eles trabalham junto com você, mas se você estiver numa questão de per diem, que é por dia, você recebe quando você trabalha naquele dia. Então, se você não pôde trabalhar naquele dia, você não recebe. Então, assim, essa é outra coisa boa de ser per diem. Eu quero tirar um mês de férias e quero viajar, quero ir para a Europa. Você só fala, eu vou estar fora deste dia a este dia. E você não recebe. Você não recebe, mas você não tem essa questão de, eu tenho que pedir férias, tem que esperar esse tal dia para pedir as férias. Você tem a opção de escolher, mas você não recebe quando você for trabalhar. Né? Mas você pode fazer o que eles chamam de call-in, que é você ligar e dizer que você não vai poder trabalhar. Então, no nosso caso, por diem, já aconteceu raras vezes, mas já aconteceu da gente ter que call-in e não ir trabalhar, e aí eles arrumam outra pessoa para cobrir você naquele plantão, né? Você tá indo para cobrir alguém, aí você não pode ir, eles arrumam outra pessoa. Mas quando você trabalha num hospital mesmo, tem a política deles lá, de você call-in, o quanto que isso te prejudica ou no seu salário ou não, aí vai depender muito de cada local. Mas é possível, sim. Mas aí na maternidade é outra coisa, né? Você consegue tirar aquele período depois que você tem um bebê, né? Tem toda essa questão. Mas aqui não tem CLT, não tem 30 dias de férias paga. Tudo que fica no Brasil. Trabalhou, ganhou. Não trabalhou, não ganha. Por exemplo, em qual situação que a pessoa poderia ser demitida? Eu vou pela Westways, eu estou trabalhando. Quais são as situações assim que a pessoa fala, que a empresa fala assim, isso aqui não tá bom não. Rescisão de contrato, porque fatalmente algum erro pode acontecer, né? Claro que não vai ser um erro de fazer uma dose de insulina vai matar o paciente, né? Espera-se que isso nunca aconteça. Mas assim, a pessoa comete equívocos que não tenha prejuízos sérios para o paciente. Isso pode trazer algum prejuízo para o contrato dela? Vocês já viram algum caso de algum enfermeiro que foi desligado porque fez alguma coisa errada? Porque aqui no Brasil, se o chefe não vai com a sua cara, né? Se arruma treta com algum amiguinho, pode dar problema. O médico reclama de você, dependendo da instituição. Isso dá demissão. Isso existe aí? Como que é? Eu acho que eu ouvi falar de uma pessoa, era também um enfermeiro internacional, mas não era brasileiro, que simplesmente o branch onde ele estava, aqui no Texas, ligou para a Califórnia e falou assim, eu não quero mais trabalhar com esse enfermeiro. Aí eles tiveram que arrumar outro estado para ele ir trabalhar, porque o branch daqui não queria mais trabalhar com ele, mas ele assim, tava dando vários problemas, né? Nem lembro o que era, mas estava dando alguns problemas mais pessoais lá, enfim. E aí eles têm que arrumar outro lugar para ele, nem sei qual que foi o fim. Então, assim, eu acho bem difícil. Tem que ser uma coisa bem pesada. Essas questões pessoais não são muito relevantes aí, né? Pelo que eu entendo. Podem te mudar de local, falar, não deu certo, a gente te manda pra lá. Pronto. Esse cara aqui é muito perdido, ou então é preguiçoso, ou não tá dando conta do serviço, não vem mais pra cá, vai pra outra. Se você comete um erro muito grotesco, vai ter um impacto na sua licença, né? Você pode perder sua licença. Aí, de fato, acho que você perderia o seu emprego também, porque aí você não tem mais a licença para trabalhar. Então, aí são dois problemas, né? Mas se não é nada assim grotesco de prejudicar a sua licença, não, acontece também no per diem de receber uma coisa que chama DNR, que é Do Not Return. Quando você vai numa facility e enfim, não atendeu a expectativa da unidade. Um trabalho muito legal, enfim, uma pessoa que chega sempre atrasada, uma pessoa que comete muitos erros, tem uma atitude muito ruim. Aí eles falam para o Westways, olha, essa pessoa é um DNR, a gente não quer mais ela. Aí eles têm que arrumar outro lugar para aquela pessoa ir. Sabe? Na maior parte das vezes é a atitude da enfermeira, não é nem questão de não saber. Eu muitas vezes fui, não sabia. Nunca tinha ido naquele local, mas eu fiz o meu melhor. Eu dei o que eu pude dar e, assim, eles reconhecem o seu esforço. Agora, quando você não quer trabalhar, você reclama, né? Enfim, vários problemas é quando acontece isso. Não é nem questão por ser inexperiente. Né? Entendi. Agora, tratando sobre outros tipos de facilities que eu já ouvi falar,
que o enfermeiro pode atuar, aí eu queria saber se está dentro do esquema aí da Westways que vocês veem. Presídios, escolas e consultórios. Como que é, se faz parte do programa de vocês, se ganha mais, se ganha menos, o que o enfermeiro faz dentro de um presídio, Nossa, né? Que a gente já pensa nas séries americanas aqui, já sai correndo. Eu sou da obstetrícia, imagina eu dentro do presídio. Já trabalhei com uma enfermeira lá em Albuquerque que ela foi enfermeira de presídio por uns 10 anos. E a gente conversou vários o que ela fazia, né? Ela me contou, que eu até falei, eu sou muito curiosa em saber como que é. Ela falou, tem que ser casca grossa, mas assim, é bem básico. Você auxilia nos medicamentos daquela pessoa e nunca você vai lá sozinha. Sempre vai ter um guarda do seu lado. Mas ela falou, tem que ser casca grossa, porque, né? Tem que fazer os primeiros socorros, né? Porque vira e mexe vai ter uma briga, mas se é uma coisa muito séria, vai mandar pro hospital, né? Tipo, imagina, tem um corte, né? A pessoa entrou na porrada lá com outra pessoa, aí vai lá, primeiro socorro, ou é um presidiário que é diabético, aí você tem que dar insulina, e coisas assim. Aí se tá tendo uma parada, enfim, aí você vai mandar pro hospital. Mas a UF trabalha, assim, com vagas com presídios, inclusive acho que era Nebraska. Sim. E Indiana também tinha. Eu lembro que eles estavam dando para esses locais. Escola também. Eu ainda não tive oferta, mas eu ouvi falar quando o Covid começou e as escolas meio que fecharam. Quando voltou a reabrir, estavam precisando de algumas enfermeiras. O que uma enfermeira faz dentro das escolas, você sabe? Porque aqui no Brasil, eu não conheço. Além de atender questões, assim, emergenciais, né? A criança teve um acidente. Fica tipo de plantão lá? Isso, machucados, coisas assim. Não tô passando bem, vai pro nurse's office, né? E lá ela vai receber alguma medicação oral que já tem um standing order, né? Que quando não tem um médico de lá, mas a enfermeira ela pode administrar a medicação. Tipo um protocolo já. Isso, um protocolo. E aí tem uns programas também que o Estado exige de fazer testes de visão com todos os alunos para ver se alguém precisa, né, de óculos, testes auditivos, coisas desse tipo, que a gente inclusive fez quando a gente morou aqui. Teste de escoliose, todo ano eles vêm sua coluna para ver como que tá. E assim, muitas vezes, não tô bem. Aí fala, vai lá no nurse's office, aí vai te dar um gelinho. Tô com cólica menstrual. Aí você vai lá, senta lá um pouco. Pra quem gosta de sossego, seria uma boa opção, né? Ao contrário do presídio que nós estávamos falando, essa aí eu acho que é o extremo oposto. A gente ouve falar que o salário é um pouco menor, né? E muitas vezes eles até querem LVN. Em vez de RN, mas assim, oportunidade. Mas tem férias, né? Férias num trabalho no Natal. Verdade. Na semana, olha só. Verdade. Vale a pena não ganhar tanto nesse caso, né? E então a Westways teria essas opções também. Se a pessoa quiser, ela pode ficar de olho para uma possível migração. Sim. Hoje em dia a gente está na área de saúde ocupacional. A gente já trabalhou, né, com dependência química em empresa também, né? Teve uma época que você deu uns plantões de empresa. Mas a gente sempre fala assim, é difícil você chegar e já iniciar nos locais que são mais assim, específicos, né? O principal sempre vai ser assim, médico cirúrgica nesses rehab hospitals, ou skilled nursing, ou hospitais. Essa é a maior demanda. Tem mais demanda, né? Então, se a pessoa quer, depois ela fala, olha, gente, meu sonho é trabalhar no presídio. Eu assisti todas as séries do Netflix. Eu quero isso pra minha vida. Eu trabalhava num PS aqui, recebia baleado todo dia. Isso aí eu vou tirar de letra. Então, aí conforme for tem... Aqui as oportunidades para enfermeira, Angélica, é infinita. Eu já ouvi falar oportunidades de centros de detenção, centros de imigração. Já ouvi tantas coisas que eu falei, gente, eu nunca teria ouvido falar isso no Brasil. Hoje tem enfermagem remota também com Covid. O enfermeiro faz triagem de casa, assim, e faz, sei lá, um paciente já teve alta, enfim, aí ele trabalha para um consultório específico e tem que conversar com os pacientes, perguntar como é que está tendo algum efeito colateral de remédio, dar educação em saúde por telefone. Então, assim, quem quer trabalhar de casa, é uma opção também, um dia. Maravilhoso. Eu acho que eu consegui sanar as minhas principais dúvidas e também a do pessoal.
O que eu acho que vale a pena a gente recapitular algumas coisas assim, porque eu tenho certeza que ficou muito mais... tô super animada aqui, a Sandra tá falando. Ficou muito mais interessante a proposta do que eu imaginava, sinceramente. Eu sabia pouco da Westways, apesar de ter falado com uma de vocês duas, há um tempão atrás. Eu estava só curiando, assim, eu fiz uma entrevista com vocês, mas como eu não estava pronta, não tinha NCLEX, nada, ficou. Eu falei, gente, muito obrigada, vamos conversar depois. Acabou que surgiu uma outra oportunidade. Eu sou obstetra, óbvio que eu queria ir direto para um hospital, um centro de parto, e Deus me abençoou com a vaga que eu queria, no lugar que eu queria. Perfeito, né? Eu creio que Deus já preparou a vaga de todo mundo que está aí nesse processo. A pessoa tem que oferecer o melhor dela, saber vender o peixe dela, né? E buscar as opções. Mas tudo que vocês trouxeram hoje, eu fiquei encantada. Foi muito melhor do que eu imaginava ou que eu tinha noção pelo que o pessoal fala. Te ouve um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Mas nada como ouvir formalmente de quem foi pela empresa e que ainda continua trabalhando com a empresa. Foi muito rico. Então, para recapitular, vou passar algumas coisas e vocês vão me corrigindo, tá? Porque da mesma forma que eu posso ter perdido alguma informação, o pessoal também. A Westways trabalha no nosso perfil, a pessoa vai ser PERDIM, então ela vai trabalhar, pode ser que ela trabalhe cada dia numa instituição, ou pode ser que ela fique um mês, ou se ela amar aquele lugar, tiver a possibilidade, ela estenda, né? Então, mas não é garantido, isso é uma negociação, uma coisa do dia a dia. Ela pode trabalhar em 2 facilities ao mesmo tempo, vai segunda para um, terça para outra, né? Conforme a vontade dela de trabalhar. O contrato é de 3.744 horas, que dá mais ou menos 2 anos de trabalho, se trabalhar um dia sim, um dia não. Mas se a pessoa tiver muita sede, ela pode trabalhar todos os dias e acabar com o contrato antes. A princípio, a pessoa tem a oportunidade de ir para a cidade do New México, né, para Albuquerque, mas já tem a oportunidade do estado de Indiana e também Califórnia, né? Los Angeles, Califórnia, é isso, né? E que fica próximo. É Nevada, né? Nevada. O estado é Nevada, não é isso? Não, é Califórnia mesmo. É Califórnia. Mas a cidade é Califórnia, chama San Bernardino. É bem perto de Los Angeles. Tá. Que essa parte nem eu visitei e nem estudei muito sobre. Então, às vezes, eu estou confundida. Obrigada, meninas. Então, o pessoal que interessou, manda o currículo para vocês. Vocês vão avaliar o potencial. Se a pessoa já pode ir direto para um hospital, se ela tem essa experiência, ou se ela precisa começar nos facilities, que vai ser um jeito dela entender melhor, trabalhar, e depois ela tem a possibilidade de migrar, tanto para outra cidade quanto para outro tipo de instituição. É isso? Sim. É aberto isso. Que mais que eu acho que vale a pena a gente pontuar aqui? Existe o benefício do aluguel dos 3 meses, né? Vocês, caso o enfermeiro queira aplicar antes, ainda durante o processo de validação, não tem NCLEX, se for uma pessoa que faça o perfil, que seja interessante, a Westways investe, paga validação, paga NCLEX, paga IELTS. Existe algum curso preparatório? O IELTS, vocês indicam ou fornecem? Como é isso? Para o IELTS e para o TOEFL, tipo, exames de proficiência, a gente tem um curso de uma escola que a gente indica, eles têm cursos online, então eles fazem para TOEFL, IELTS e acho que o TOEIC, se eu não me engano. É chamado American Insights, a gente até pode passar o contato para quem está interessado aí. Mas aí vocês indicam, não que a empresa pague o curso, aí se ela quiser fazer por essa... Tá. Mas a prova pagaria. Paga o UWorld para o enfermeiro. Uau, então, é bom também, porque pesadinho, né? Paga 2 meses de UWorld. Que é mais que suficiente. Eu nunca indico comprar mais de 2 meses. Se fizer um cronograma bonitinho, é bem suficiente, né? Então, a Westways investe no profissional desde o início, porque tem muita gente que é o sonho da pessoa fazer esse processo, mas ela não tem condições financeiras de bancar, porque o salário aqui do enfermeiro é ruim em muitos casos, e ainda tudo em dólar, né? Quase vezes 6. Então fica inviável.
E o que eu vejo, assim, é que muita gente se frustra porque busca outra companhia que faz esse patrocínio, mas a companhia ela é muito restrita no perfil do enfermeiro. A impressão que eu tive é que a Westways ela é mais abrangente no sentido do recrutamento, né? Se não tem a experiência, ou se tem experiência em home care, ou não precisa ser necessariamente enfermeiro de UTI, emergência, clínica médica, né? Vocês abrangem mais. Então, para mim, foi muito surpreendente porque vai dar oportunidade para esse pessoal, né? Que tá aí estar trabalhando, né? Tem algumas que pedem que esteja trabalhando no momento, no hospital, de estão todos leitos. Não precisa estar trabalhando e não precisa já estar com NCLEX ou IELTS para vir iniciar o processo. Pode ser no início, né? Nossa, maravilhoso. Cláudia e Jéssica, eu não tenho nem como agradecer. Vocês, mais do que as informações, o tempo de vocês trouxeram oportunidade. Porque, de verdade, eu não tinha conhecimento disso, dessa chance. Que muita gente vem a mim e eu falo, olha, faz assim, direciona. E vocês trouxeram uma possibilidade que eu não conhecia e que automaticamente eles também não. Então, assim, para mim foi surpreendente, foi muito interessante. O salário me surpreendeu, a quantidade de horas do contrato me surpreendeu. Essa possibilidade das outras cidades, que é uma novidade, né? Mas ainda que fosse só lá em New México, com todo esse restante, já seria muito bom, só melhorou, né? E para nós valeu a pena fazer com eles, mesmo sendo Novo México, a gente não tinha também interesse de morar lá, mas a gente achou que valeu a pena para nós e, né, enfim. Gostou muito de morar lá. Mas foi um tempo bom. Como que é? Conta um pouquinho pra gente da cidade. É uma cidade pequena, de interiorzão, tem Walmart, tem Ross pra gente comprar os outlets. Tem. É bem padrão, assim. É uma cidade, deve ter o quê? 1 milhão de habitantes, menos, talvez? Uma cidade média porte. Médio porte. E assim, a gente gostava muito que tudo era perto. Assim, tudo perto. O mais longe demorava uns 20 minutos de carro para chegar. Não tem trânsito, loucura de cidade grande. Não tem trânsito, é uma cidade, assim, bonita, bem, um panorama, assim, bem legal. Montanha, bonita. É bem legal de começar, um custo de vida baixo, assim, é legal de começar, assim. Violência, como que é, assim, a percepção de quem sai do Brasil e vai para uma cidade como Albuquerque? Falam que tem um alto índice de violência, mas assim, nada comparado com o Brasil. A gente falava, gente, você pode sair andando com seu telefone na rua, tranquilamente, que não vai passar alguém de bicicleta, te derrubar, levar seu telefone. Claro, né? Toda cidade tem a sua região onde não vai à noite, né? Não vai lá à noite sozinha, porque, né? Pra quê? Prudência, né? Mas nada que nós já não estivéssemos acostumadas. Eu morei no Rio de Janeiro, trabalhava de frente para uma favela, via tiroteio direto lá. E assim, você vem aqui e o pessoal fica, não, Albuquerque é muito... Você fala, querido, você nem sabe. Você não sabe de nada. Porque você vai com aquele nível de estresse, né? Eu moro em São Bernardo, é uma cidade próxima a São Paulo. Eu não vejo, assim, da minha janela, nada violento, mas eu também não ando com os vidros do meu carro aberto, falando no telefone, eu não saio com aliança na rua. Eu evito um monte de coisa para evitar que aumente possibilidades, né, no dia a dia. Mas, visitando os Estados Unidos, alguns lugares que eu pude ir, eu percebo que as pessoas não têm nada dessas preocupações. Não, né? Tá tudo bem, óbvio que acontece uma coisa ou outra, né? Mas assim, essa tensão que a gente vive, pelo menos nas grandes cidades aqui do Brasil, né? Não tem. Quando você coloca no Google lá taxas assim de violência, homicídio por habitantes. Aí você pode colocar qualquer cidade nos Estados Unidos, vai te dar uma taxa lá, era, sei lá, 20, sei lá, por cada 1.000 habitantes, uma coisa assim. Aí você coloca o do Brasil, que é a média, né, nacional, coloca o do Brasil, 5 vezes mais. Então, assim... Tranquilo, né? Tem comunidade brasileira? Quem fechou com a Westways, vai chegar em Albuquerque, já tem um grupinho de WhatsApp para as pessoas fazerem amizade? Como que é? Tem, mas assim, já tem algumas enfermeiras já estão lá, nossas. Então, assim, a comunidade lá está crescendo. Cada vez mais. Mas tem. Já tem alguma referência, já dá para trocar umas ideias, né? Brasileiro é apegado, né, gente? Desapega.
Abram a mente. É, tem Aí, que para você treinar o inglês, principalmente, né? Porque se você só anda com brasileiro, é difícil treinar E o perde a atendente. oportunidade de conhecer coisas novas, né, Jéssica? Se você vai e só fica com a sua turminha ali, você perde a chance de viver coisas que no começo vão ser meio assim desafiadoras, tal, mas que é o que faz a gente crescer, né? Ó, a gente já está encerrando, então quem tiver pergunta, mas respondendo aqui, para enviar o currículo para vocês precisa ter validado o diploma, certo? Não, né? Não. Pode vir. Olha, vocês vão trabalhar, Pode viu, vir, gente? pode Vai ter currículo. Digo, não tem IELTS, está estudando, precisa... Não, gente, não precisa ter nada, Não, precisa ser enfermeiro, né? nada. Até se for graduando, também pode contatar para também já meio que organizar o futuro próximo, né? Sempre tem coisa que pode fazer. Sempre tem algo que você possa Estudar fazer. inglês é primordial, né? Número Sim, um. a gente é muito defensor do inglês, né? A gente acha que, na nossa opinião, o inglês tem que ser seu aliado, né? Você não pode não gostar disso. Então, você vai, não, mais do que passar no NCLEX e passar no IELTS, você vai viver aqui, você vai trabalhar em inglês. Então, o inglês não tem como fugir, né? Não tem como fugir dele. É importante, a gente não quer iludir ninguém e falar, não, se o seu inglês estiver básico, você já consegue. Não, a gente não fala isso para a pessoa, porque a gente não quer mentir para você, não, seu inglês básico você já consegue. O inglês a gente aconselha estar no nível intermediário, pelo menos, para começar o processo. Mas para vir tem que estar com o inglês já avançado, para você conseguir se comunicar. E até por uma questão de responsabilidade, né? Você está cuidando da vida de uma outra pessoa. Aí você vai ficar ali correndo o risco de cometer erro por causa da língua, né? Tudo bem, de repente a gente não sabe falar uma palavra específica, mas você sabe falar outras palavras que querem dizer aquela. Só que se você não sabe nada, aí você não fala nada, né? Agora eu quero uma orientação a respeito do ponto de vista de vocês. Eu sempre oriento o pessoal para agilizar o processo, aplicar por Montana, que não exige a prova de proficiência. Aí já enquanto está validando, né, faz o NCLEX, procura o sponsor, porque eu não sabia desse caso aí de vocês, então agora a gente já tem mais essa opção. E aí durante o processo imigratório faz o IELTS, né? Como que vocês avaliam que seja a melhor opção para alguém que falou assim, não, quero a Westways, é isso, não quero saber outra coisa? Qual é o caminho assim básico que vocês, como esse mais ou menos que eu trilhei, que seja o melhor no ponto de vista de vocês? Aplicar direto para o New México, aplica para Montana, faz endorsement, como que é? Eu acho que a Montana é uma excelente opção, sim, mas você aplicar para o New Mexico não é um board que é muito difícil de aplicar, você pode fazer o TOEIC, que é uma prova que é um pouco mais fácil, não pede o speaking, né? Então, para quem ainda não tem essa segurança no speaking, pode fazer o TOEIC e conseguir aplicar por New Mexico, porque se é uma pessoa, por exemplo, que vai começar do zero, sem experiência, vai começar lá, depois você pode pedir um endorsement para um outro estado, se você quiser, mas aí é menos um processo, porque se você vai fazer para Montana e pede um endorsement para New Mexico, e depois pede endorsement para outro local, pode ser que seja um pouco cansativo e custoso esse processo, né? Então, começar por Montana é uma opção válida, começar por New Mexico também, podendo fazer o TOEIC. Essa questão do TOEIC, são pouquíssimos estados que aceitam, né? Porque, assim, é um pavor a prova de proficiência. É muito mais terrível do que o NCLEX no ponto de vista de quem está fazendo o processo. Aí fala numa prova nova que não seja o IELTS e o TOEFL, o pessoal já vai ficar tudo doido. E principalmente porque não tem speaking. Por exemplo, a pessoa valida por New México e faz o TOEIC. Só que ela quer ir trabalhar na Califórnia ou quer ir para Indiana. Na hora do endorsement, ela vai ter que fazer a prova da proficiência? Na hora do visa Na hora do screen. visa screen vai ter que fazer o IELTS. Esse é a única questão. Ela consegue empurrar um pouquinho, mas ela não consegue fugir do IELTS ou do TOEFL. Não, porque o visa screen vai pedir o IELTS ou o TOEFL. Então tá bom. Meninas, foi incrível, mesmo. Eu sou a fã número 1, eu acho que eu ia ficar maratonando isso aqui, porque é uma oportunidade de ouro, saber esses detalhes, saber exatamente o que vai ser lá na frente. Vocês trouxeram coisas assim muito relevantes. Então, parabéns pela trajetória de vocês, parabéns pela generosidade, pelo intuito. É claro que vocês têm a empresa de vocês, o que é
lícito, é ótimo, nos beneficia, ainda que a gente pague, né? Mas o fato de vocês trazerem todo esse conteúdo aqui de forma voluntária, gratuita, é incrível. Que Deus abençoe vocês, que sempre preparem as melhores oportunidades e que vocês continuem sendo essa porta aberta para nós que estamos aqui ainda. De verdade, eu estou muito agradecida e eu tenho certeza que o pessoal também. Viu? Muito obrigada aí, parabéns também pelo seu trabalho que você está fazendo com tudo isso. A gente espera que isso seja o início, né, de uma parceria aí com todo mundo, que a gente consiga criar essas redes entre nós, né, para alcançar mais pessoas. Sim. E é isso. Quem quiser saber mais informações, tem o nosso Instagram aí, né, quiser saber mais sobre o melhor serviço. contato é direto pelo Instagram mesmo, pelo Nursing Connection. Melhor do que ir direto no do Ashways, fala com vocês, que vai falar em português, né? O contato é mais... Até porque tem muitos enfermeiros que vão para o Ashways e depois o presidente manda para a gente, porque os brasileiros, meio que a gente somos os recrutadores oficiais de brasileiros, né? Então, a gente vai acabar conversando com o aplicante, se ele for para o Ashways direto. Só pode demorar um pouco mais. Faz uma volta, né? Então, eu vou deixar o Instagram de vocês aqui para o pessoal entrar em contato. Eu tenho certeza que muita gente, principalmente sem experiência, porque o pessoal... Isso é meio novo, né? Assim, agora as empresas estão oferecendo mais vagas, né? Eu não sei se foi sempre assim. Era só o Ashways que oferecia essa experiência. Vocês foram os precursores aí dessa porta. Então, é incrível mesmo. É uma oportunidade de ouro. A pessoa não precisa nem trabalhar aqui e já ir. Imagina, aprender direto a enfermagem americana. É o caso dela, então é bem legal. Muito obrigada, Cláudia, Jéssica. Aqui é um lugar que vocês têm sempre porta aberta, tá? Então, apareceu uma novidade aí que vocês acham que vai complementar o que vocês trouxeram hoje. É só chamar, a gente arruma um espacinho na agenda aqui e vocês vão ter sempre esse canal de comunicação que tem crescido, assim, muito além do que eu podia imaginar. Que eu comecei uma coisa despretensiosa, mas por conta da colaboração de pessoas como vocês, né? Do Marlon, da Izzy, todo mundo que a gente foi conversando, não, vamos lá, vamos falar. O negócio tem trazido, assim, esperança, motivação, informação... e material para estudar, ixi, tem tudo. Só não faz quem não quer hoje em dia, né? Então, obrigada. Vocês são parceiras oficiais já se tornaram, já assinaram o contrato com o Enfermeiro Rumo ao Zéu. Que Deus abençoe vocês. A live vai ficar gravada no YouTube. Obrigada a todos que estiveram aqui assistindo. 1h30 passou voando, porque tinha muito assunto. E se a gente ficasse batendo papo aqui, tinha muito assunto ainda. Então, se vocês lembrarem de algo que faltou, faz um post, marca, eu reposto, vem aqui ao vivo, a gente está junto para que muita gente viva esse sonho que eu já estou vivendo, que vocês têm vivido e que a gente acredita que seja uma ótima oportunidade. Tá bom. Deus abençoe vocês, um beijão. Tchau.